Bom, gente, nós vamos agora aqui entrar em impactos ambientais, tá? Já estou aqui entrando no compartilhamento da tela. A gente vai trabalhar com os principais impactos ambientais, os demais a gente vê na própria live, tá? Então, vamos começar aqui com aquecimento global, tá? Antes da gente entrar no aquecimento global, a gente tem que lembrar que o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, tá? Então, a gente tem que lembrar que o efeito estufa é a capacidade que a atmosfera da Terra tem de reter parte do calor que a gente recebe do Sol. E como isso acontece? Os raios solares que chegam à Terra, eles chegam na frequência ultravioleta. Então, esses raios solares conseguem atravessar a atmosfera por conta dessa frequência. E quando eles atingem o planeta, a primeira parte da Terra que será aquecida é a superfície, tá? E o que acontece? Esse calor depois é transferido para a atmosfera. O problema é que essa frequência muda de ultravioleta para infravermelho. E aí o que acontece? Parte do calor até vai para o espaço sideral, mas uma boa parte, a parte mais importante, permanece dentro da Terra, tá? Então, é assim que funciona o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito vital, é um efeito importante para o planeta. Se ele não existisse, a temperatura do planeta seria muito menor e a biodiversidade também, tá? Então, ele é vital para a biodiversidade que a gente tem no planeta, inclusive para a nossa sobrevivência, tá? Então, o que está acontecendo, gente? Está acontecendo que, desde lá da primeira Revolução Industrial, a gente está aumentando as concentrações de gases do efeito estufa, tá? São os gases que têm essa capacidade de reter o calor infravermelho, tá? Aqueles raios que são refletidos da superfície para a atmosfera. E aí estão os principais gases do efeito estufa, tá? Então, as concentrações desses gases estão aumentando. Então, você tem o CO2, o monóxido de carbono, o CO, o metano, o CH4, o vapor d'água, né, o N2O, que é o óxido nitroso, o dióxido de enxofre e o ozônio. Existem outros, mas esses são os mais importantes, tá? Então, essas concentrações estão aumentando, tá? E por que elas estão aumentando? Tá? E aí a gente tem um gráfico aí da NASA mostrando aí a temperatura média anual subindo, né, desde lá do século XIX, tá? Por que elas estão subindo? Quais são as causas? Queima de combustíveis fósseis, né? Carvão, petróleo, gás natural. Hoje você tem aí os gases não convencionais, como o shale gas, né? Aqui no Brasil chamado de gás de xisto. Então, são os gases, são os combustíveis fósseis em geral, tá? O carvão é o mais importante nesse contexto, porque é o que emite a maior quantidade aí de gases de efeito estufa quando ele é queimado, tá? Mas o petróleo também é extremamente danoso, e o gás natural, apesar de ser bem menos danoso para a atmosfera, ele é um gás fóssil, né? Então, ele precisa ser substituído rapidamente. Uma outra causa do aumento das concentrações de gases de efeito estufa é o desmatamento, tá? Porque o desmatamento ele tem ali um duplo efeito. Primeiro que quando você derruba uma vegetação, você está reduzindo quem captura o CO2, por exemplo, um gás de efeito estufa importante, e recicla esse gás, tá? Segundo que quando você faz desmatamento, normalmente você vai queimar essa vegetação ou vai deixar essa vegetação apodrecer no solo, né? De toda forma, você vai estar emitindo gases do efeito estufa, tá? Fertilizantes, na agricultura moderna, usa muito fertilizantes nitrogenados, né? O nitrogênio é um elemento químico assim, essencial, é um famoso macronutriente essencial aí para as plantas. O problema é que quando você usa esse fertilizante, parte desse nitrogênio que você coloca no solo, ele vai passar por processos químicos que vão transformá-lo em N2O, né, em óxido nitroso. E o óxido nitroso, ele é altamente estufa, né? Ele é mais estufa, 296 vezes mais estufa que o CO2, tá? Como, por exemplo, o CH4, o metano,
que é produzido pela decomposição de matéria orgânica em ambiente anaeróbico, como os lixões nas periferias de grandes cidades aí do mundo em desenvolvimento, tá? Aquele cheiro de podre da matéria orgânica, que ele é o metano, e o metano é 21 vezes mais estufa que o CO2, tá? Então, são poderosos gases estufa aí. Na live, a gente vai discutir aí algumas consequências, né, do aquecimento global. Muitas delas vocês já sabem. Redução da camada de ozônio, né? A camada de ozônio é uma camada que protege a Terra, né, dos raios ultravioletas, dá uma filtrada nesses raios ultravioletas, e essa camada de ozônio ela vinha diminuindo. Vinha diminuindo por quê? Por conta da utilização de um gás artificial, que é o CFC, né, que vinha reagindo com o ozônio e destruindo o ozônio. Isso vinha gerando uma redução dessa camada, não é buraco, né? Redução da camada, né? Graças a Deus, o que aconteceu? Em 1988, a gente conseguiu assinar um documento internacional, que é o Protocolo de Montreal, onde praticamente toda a comunidade internacional assinou o protocolo, os Estados Unidos assinaram logo depois, em 92, e a comunidade internacional se comprometeu a reduzir e eliminar o CFC da indústria, né? O CFC era muito utilizado na indústria de refrigeração, em aerosol, e a gente conseguiu reduzir bastante a emissão, drasticamente. Não é à toa que o buraco na camada de ozônio, né, a redução dessa espessura, parou de ocorrer e a camada de ozônio ela vem se recuperando desde então, tá? Agora, no ano de 2019, né, a última vez que fizeram a pesquisa, a camada de ozônio já tinha se recuperado significativamente. É uma boa notícia. Chuva ácida, gente. Chuva ácida é uma coisa importante, tá? Porque o problema do ozônio e o problema das mudanças climáticas, esses dois problemas, eles têm uma escala geográfica que é a escala global. A chuva ácida, ela tem escala regional. Ela vai atingir parte do planeta. Por exemplo, vai atingir a costa leste dos Estados Unidos. Vai atingir o sudeste brasileiro, o sul do país e o norte da Argentina. Vai atingir a Europa, tá? Vai atingir o Golfo da Guiné, por exemplo, a Índia. Então, ela atinge partes do planeta, tem efeito regional. A chuva ácida é muito simples, é o resultado da emissão de gases na atmosfera que vão reagir com a água e vão produzir ácido mesmo, tá? Lembrando o seguinte, gente, toda chuva é ácida, mas ela é levemente ácida por conta do ácido carbônico, tá? Então, quando você tem chuva com ácido carbônico, a chuva é natural. O problema é quando você encontra chuva ácida com presença de quê? De ácido sulfúrico e ácido nítrico, tá? Porque eles são oriundos, né, de gases que a gente emitiu na atmosfera via indústria, via atividade agrícola, por exemplo, tá? Então, você tem lá o dióxido de enxofre, né? O nitrogênio produzido pelos fertilizantes, né? Que eu acabei de falar para vocês ali no aquecimento global. E esses materiais lançados na atmosfera, eles vão reagir com as chuvas e vão tornar as chuvas bem ácidas. Pra você ter uma ideia, o pH chega a atingir ali 4,3, 4,4, né? Enquanto que as chuvas naturais elas têm um pH um pouco mais elevado. Elas são naturalmente ácidas, mas próximas de 7. Né? O ácido carbônico é um ácido muito fraco. Tá? Outra coisa importante é lembrar que as chuvas ácidas elas estão realmente relacionadas principalmente a regiões industrializadas e urbanizadas, tá? Como a costa leste americana, o sudeste brasileiro, a Europa, onde você tem muita queima de combustíveis fósseis. O petróleo ele tem enxofre, né? O gás natural tem enxofre, o carvão tem enxofre. Então, quando você queima, você libera muito dióxido de enxofre. Tá? Desertificação, gente. Desertificação também é um impacto regional. Tá? Ele está acontecendo no mundo inteiro, mas em partes, né, da América do Norte, em partes da América do Sul, parte do continente africano, da Ásia. O que acontece? Né? A desertificação é uma ação antrópica. É quando a pluviosidade de uma determinada região ela começa a cair. E ela cai a níveis que são tão baixos, que você está praticamente produzindo um deserto ali. Tá? Os desertos naturais eles têm precipitação inferior a 250 milímetros de chuva por ano. Então, quando você tem um clima ali que chovia 500, 600 milímetros, e aí
você teve uma alteração antrópica ali e a pluviosidade caiu, tá? Não é em um ano, mas numa escala temporal bem maior, por exemplo, em 5, 10 anos, 15 anos, você tem um processo ali em marcha de desertificação. E como acontece isso? Com a destruição do solo. Porque quando você destrói o solo, você não deixa a vegetação voltar. Se você não deixa a vegetação voltar, você altera o ciclo hidrológico, né? E como é que você destrói o solo? Ou com um desmatamento muito acentuado que gerou erosão e destruiu aquele solo, mas principalmente, e agora é a causa principal da desertificação, quando você saliniza o solo, tá? Isso acontece muito em áreas agrícolas, onde você usa de forma indevida fertilizante, você pode aumentar o teor salino daquele solo, salinizar o solo, tá? Agora, é importante vocês lembrarem, uma coisa assim, decisiva vocês entenderem a desertificação. A desertificação ela está ocorrendo hoje no planeta em áreas que já eram secas, em áreas semiáridas, que já corriam risco de desertificação. Por exemplo, o sertão nordestino. Ali você tem chuvas eles girando em torno de 600 milímetros por ano. O pessoal foi lá, desmatou, o que aconteceu? O ciclo hidrológico caiu, né? E você está levando aquele ambiente à desertificação. É a costa oeste americana, essa região aqui, do meio oeste para cá, essa região ela já era seca, você teve desmatamento, salinização do solo, tá? Isso vai levar à desertificação. Tá? Por exemplo, a região do Sahel também já era semiárida, ela é uma zona em volta aqui do Saara. A região semiárida do Sahel sofreu forte desmatamento, né? Fluxo de água caiu, gerando desertificação. Na Austrália, a mesma coisa, né? Essa região aqui, em volta do deserto de Vitória, na Austrália, sofreu muito desmatamento, queimada, né? E isso vai alterar o ciclo hidrológico, vai destruir o solo, né? Porque muitas vezes queimada também destrói o solo, né? Impede o retorno da vegetação, tá? Então, a desertificação ela é produzida pela destruição do solo, via desmatamento, né, via queimada, via uso indevido, excessivo de fertilizantes, irrigação inadequada, tá? Irrigação inadequada, quando você usa muito fertilizante na própria irrigação, você pode salinizar o solo, tá? Ou você usa uma água inadequada para a irrigação, que já era salina, você não fez o estudo adequado, isso acontece muito no sertão do Nordeste, tá certo? Então, a desertificação é um problema seríssimo, está destruindo o solo, que é um recurso não renovável. Ilha de calor, gente, tem escala local de atuação, tá? É um impacto urbano, tá? É muito fácil isso. Vocês vão encontrar, em questões de prova sobre ilha de calor, um gráfico assim, né? Mostrando a temperatura aumentando nas áreas centrais e diminuindo nas áreas periféricas, né? Ou, por exemplo, uma imagem como essa, né? Aqui as isotermas, né? As linhas de mesma temperatura em Londres, mostrando aqui a temperatura bem menor na periferia e bem maior nas áreas centrais. A ilha de calor é produzida pelo quê? Né? Pelo asfalto, pelo concreto, pela verticalização da cidade, por um grande fluxo de automóveis na área central de uma cidade. Isso aumenta a emissão de gases de efeito estufa, né? O concreto e o asfalto absorvem mais calor, os prédios reduzem a circulação do ar, acabam criando ali um labirinto de calor nas áreas mais urbanizadas, tá? Então, tudo isso aumenta a temperatura das áreas mais urbanizadas e das áreas mais centrais. Das áreas periféricas, a temperatura permanece mais baixa. Por último, a gente tem aqui a inversão térmica. A inversão térmica, gente, ela não é um impacto ambiental. A inversão térmica é um fenômeno natural na atmosfera. Só que quando ela acontece em grandes cidades, cidades muito poluídas, isso acaba se transformando num problema, tá? Então, olha só, aqui você tem um fluxo normal, tá? Da atmosfera, né? Ou seja, quanto mais alto, menor é a temperatura, ok? Certo? Claro que ao longo do dia esse ar quente aqui tende a subir e vai se resfriar lá em cima, tá ok? Então, o que acontece? Quando você tem uma situação assim, a cidade está ali produzindo poluição, tá? Ao longo do dia. No final do dia, essa poluição vai subir junto com o ar quente e a poluição vai se dissipar, tá? Vai ser um problema? Vai ser um problema, mas como a poluição se dissipa, né, esse problema é mitigado. Agora, quando você tem uma situação de inversão,
é quando um ar frio se estabelece sobre a cidade. Ah, mas como acontece isso? Invernos. Noites muito frias de inverno em São Paulo, por exemplo, em Londres, em Nova York, até aqui no Rio de Janeiro. Você tem lá uma camada de ar frio que se estabelece sobre a cidade, pode ser até uma massa polar entrando na cidade, se estabelece sobre a cidade. No dia seguinte, a cidade começa a trabalhar, começa a produzir, e a poluição começa a ser emitida na atmosfera, só que o ar frio é um ar pesado, né? Então, ele não deixa essa poluição subir. Então, o ar fica muito poluído, as pessoas respirando esse ar poluído, isso acaba gerando problemas respiratórios para a população. Tá bom? Então, aqui a gente encerra essa parte dos impactos, os demais a gente vê na live. Bye, bye, gente.